Ludmila, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. É, muito feliz de estar aqui para conhecer um pouco mais sobre o que é o empoderamento contábil, quem é a Ludmila. E para a gente começar, para quem está nos acompanhando aqui, quem é a Ludmila Hastenreiter? Robélio, obrigada. Eu também estou muito feliz. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando desse podcast tão especial. E que maravilha, né? Que hoje em dia a gente tem tantas ferramentas, tantas possibilidades para compartilhar nosso conhecimento, um pouquinho do nosso conhecimento com o nosso povo, né? O povo preto. Bom, eu sou Ludmila da Silva Hastenreiter, tem um da Silva aí entre Ludmila e Hastenreiter. Sou contadora, sou especialista em finanças e contabilidade para micro e pequenas empresas, empresárias também. Mas antes de ser contadora, eu sou mulher, negra, da periferia, sou nascida e criada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro. E eu costumo dizer que eu sou empreendedora mesmo antes de saber que empreendia. Eu sempre tive esse despertar para resolver problemas antigos de uma forma inovadora. E, na real, empreender é isso, né? Eu sou criadora da Empoderamento Contábil, sou empresária, empreendedora social. E a Empoderamento Contábil, porque é A no feminino, foi criada em 2017 a partir de um desejo muito latente em mim de retribuir para as minhas iguais, para as empreendedoras periféricas, afroempreendedoras, um pouquinho do conhecimento que eu conquistei ao longo de mais de 10 anos na minha área de atuação. Então, durante esses mais de 10 anos, eu, como muitas mulheres empreendedoras, migrava, né, todos os dias, saía todos os dias da Baixada Fluminense, né, de áreas periféricas aqui do Rio de Janeiro, para estudar, trabalhar em grandes empresas, grandes instituições de áreas nobres do meu estado. E nesse trajeto eu percebia muitas mulheres que faziam essa mesma viagem diária como eu, mas também mulheres que trabalhavam por conta própria, ambulantes, enfim. Esse termo que hoje, já há alguns anos, está muito na moda, né, de empreendedorismo, empreender, na verdade, na periferia, sempre foi uma ação, uma atividade muito constante, muito comum, né, trabalhar por conta própria. E foi nesse trajeto que eu percebi que eu precisava, de alguma forma, compartilhar o conteúdo sobre gestão financeira, contabilidade, empreendedorismo, gestão de negócios para essas mulheres que empreendiam, até porque todos os dias eu me deparava com realidades muito diferentes, né? Na periferia, saindo, indo para o trabalho, eu me deparava com uma realidade muito próxima à minha, mas quando eu chegava na faculdade ou numa multinacional onde eu atuava na época, eu percebi uma outra forma de empreender. Então, o empoderamento contábil surgiu a partir desse desejo de retribuir para as minhas iguais um pouquinho do conhecimento que eu conquistei. Entendi. Nossa, maravilha. Mas o porquê mesmo assim de trabalhar especificamente com mulheres periféricas e não abranger a periferia no todo como homens e afins e tal? Por que Sim, focar em mulheres periféricas nesse primeiro momento, assim? Aliás, nesses anos já, né? Mais de 10 anos você falou aí sim, de são 4 caminhada. 4 anos. anos de caminhada, perdão. São mais de 10 anos atuando na área de Uhum. finanças e contabilidade, mas a Empoderamento Contábil saiu do papel em 2017. Então, a gente tem essa trajetória, a minha trajetória empreendedora, de mais de 10 anos de atuação, mas a Empoderamento Contábil tem de vida há quase 5 anos. Bom, a gente não coloca uma placa na porta da empresa proibindo a entrada de homens. A Empoderamento Contábil tem seguidores, seguidoras, enfim, a gente está sempre de portas abertas nos nossos canais de comunicação para receber na nossa comunidade quem se identifica com os nossos valores, mas principalmente quem é da periferia, quem é afroempreendedor, afroempreendedora. Quando o empoderamento contábil saiu do papel, eu decidi realizar oficinas, cursos, treinamentos presenciais, né? Isso foi antes da pandemia, a gente está falando de 2017,
numa linguagem leve, numa linguagem descomplicada, sobre jargões da área contábil e financeira, que a empreendedora que empreende por necessidade ou por qualquer outro motivo tenha encontrado no empreendedorismo a sua principal fonte de renda, precisa conhecer, mas que ela ainda não domina. Então, a gente começou com uma roda de conversa em Irajá. Dali, a gente conseguiu, através de parcerias com ONGs, empreendedoras, coletivos de mães, aumentar o volume de eventos para que essas mulheres tivessem uma capacitação de qualidade em relação à contabilidade e à gestão financeira. Para que em 1 hora de palestra ou em 1 hora e meia, 2 horas de roda de conversa, elas já pudessem ter um mínimo de conhecimento suficiente para colocar em prática quando chegasse em casa e fosse administrar os seus próprios negócios, até porque esses micronegócios muitas vezes começam das salas das casas dessas mulheres, dessas profissionais, dessas empreendedoras. Eu sou mulher, Robério, e venho de uma família de mulheres muito fortes, empreendedoras. É tido como um bico, né? Aquele bico para complementar uma Exatamente. renda, para conseguir gerar mais um pouco de renda para a família. Uma das frases que a gente entende que é o que define empoderamento contábil é que a gente apoia transformar micronegócios que são cheios de potencial, que muitas vezes são vistos como bicos, né? Seja pelos familiares dessas empreendedoras e muitas vezes até por elas mesmas, que acham que estão empreendendo só ali temporariamente até voltar para o mercado de trabalho. A gente apoia essas profissionais a transformar esses micronegócios em microempresas cheias de potencial, para que elas tenham mais autonomia no seu dia a dia, na sua rotina empreendedora. Consequentemente, isso melhora a autoestima delas, elas conseguem se ver como empresárias, né? Se a gente for falar sobre a realidade financeira do nosso país, desde o início da pandemia, foram os micronegócios liderados por mulheres que mais fecharam as portas, né? Mais de 50% dos negócios liderados por mulheres pararam de funcionar. Boa parte dessas atividades que são realizadas são de manicures, cabeleireiras, lojistas, sacoleiras, enfim. Então, mulheres que precisaram encerrar as suas atividades empreendedoras. Se a gente for ver também o volume de pessoas desbancarizadas no Brasil, o maior volume estão entre as classes C, D e E, e entre essas pessoas o maior percentual são mulheres. Então, não basta só dizer, separe sua conta pessoa física da sua conta pessoa jurídica. A gente entende, na Empoderamento Contábil, a gente entende que a gente precisa aprofundar um pouco mais essa fala, essa conversa, esse conhecimento. Então, a gente debate sobre de onde vêm os impostos, né? Porque quando se fala sobre formalização de empresa, alvará na periferia, a dúvida que fica no ar é, peraí, mas eu vou ter que pagar imposto? Eu acho que é uma dúvida e, às vezes, uma afirmação também muito compreensível, porque quem está na periferia geralmente não vê o retorno dos seus impostos em educação, saneamento básico, saúde, enfim. Então, a gente está aqui para falar sobre isso também. Tá, tudo bem. Será que você vai ter que pagar imposto? De quanto? Sobre o quê? Né? Será que você já não paga imposto hoje? Será que evitando ter o CNPJ você também não é tributado ou tributada? Então, a gente vai falar sobre os benefícios de se formalizar, o quanto isso pode te fortalecer como uma microempresa ou uma microempresária, como uma empreendedora, e não focar só nos pontos negativos. Eu acho super importante utilizar o conhecimento como uma ferramenta de impulsionamento, sabe? Os impostos estão aí, eles, como o nome já diz, são impostos,
Então, acho super importante a gente falar sobre eles para saber exatamente qual a gente precisa pagar, qual não. Se a gente tem a oportunidade de ser isenta de um imposto que, de repente, a gente nem sabia que poderia ser isenta dele. Então, esses são alguns dos pontos que a gente pensa com muito carinho, muita dedicação na hora de criar posts nas redes sociais. Posts com uma linguagem, como eu comentei, muito leve, descomplicada, para que esse público que a gente pretende, a gente quer atingir, empoderar, consiga ler as informações que a gente traz, assistir os vídeos que a gente produz, e já conseguir colocar em prática um pouquinho dessas dicas que a gente compartilha. Interessante. O pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo aqui no YouTube, quer deixar sua pergunta aí, só deixa no chat aqui que eu vou passar todas para a Ludmila aqui. O Gabriel comentou aqui sobre que o ICMS, por exemplo, é um dos impostos silenciosos, né, que sangra o bolso do pobre, principalmente, né? Verdade. Mas isso Verdade. E muitas vezes acontece assim, que a gente, às vezes, como você falou, pode ter muito imposto que a gente poderia estar isento dele, que a gente não sabe, nem sabe se poderia, né? Se tem esse direito de nos isentar desse imposto e tal, aquela coisa toda. Isso também se dá também por muita falta de conhecimento, né, da população em si, porque a gente não aprende nada disso na escola. É a vida que ensina a gente isso. Infelizmente, a gente não aprende sobre economizar, sobre economia, sobre, sei lá, tudo assim que remete à educação financeira mesmo. Você vê isso como um problema? Claro, é um problema, e ainda é um problema muito latente, mesmo hoje em dia a educação financeira já fazendo parte das novas gerações, porque as nossas gerações, por exemplo, não tiveram educação financeira na infância. Então, ou a gente tinha uma mãe, um pai, uma avó, enfim, o nosso responsável, que alertava sobre organização financeira, inteligência financeira e tal, ali do jeitinho, né, que eles podiam fazer, ou senão a gente ia dar com os burros na água quando a gente se tornava adulta e recebia o nosso primeiro salário, que ia embora, tipo, desaparecia. E com isso aumenta o índice de endividamento. Eu acho super importante a gente falar sobre isso, que a educação financeira não fez parte da nossa formação, mas já há alguns anos existem várias plataformas que compartilham sobre a importância da inteligência e da educação financeira. Só que eu percebo, primeiro, né, o óbvio, são poucos os profissionais que estão nesses canais no YouTube, enfim, e várias outras plataformas, que são negros, né? São poucos os profissionais da área de finanças que se dedicam a alertar, conscientizar, capacitar, que sejam da nossa comunidade. Depois, que geralmente esses canais, eles dizem o que você deve ou não fazer, onde você deve ou não aplicar, o que você deve ou não comprar. Quando, na verdade, finanças é algo que precisa se adequar à personalidade, à realidade financeira, às prioridades de cada um, de cada uma. Então, no empoderamento contábil, a gente tem a preocupação de trazer o conhecimento para o público-alvo que a gente quer atingir, que a gente quer impactar, que a gente quer empoderar. Só aí a gente já consegue personalizar muito esse conteúdo, mas a gente não tem a pretensão de dizer o que essa empreendedora, o que essa afroempreendedora precisa, deve ou não fazer. A gente quer alertar sobre o que está em volta e que tem a ver com o dinheiro, que afeta a vida dela, e sobre os problemas que ela pode evitar, claro, quando tem uma inteligência financeira, quando coloca em prática as dicas de educação financeira que a gente traz e de contabilidade também. Mas sim, é um problema. Ainda é um problema. Sim, sim. A Aline Menezes está comentando no chat aqui que não é interessante para o governo proporcionar educação financeira para a sociedade, infelizmente. Exatamente isso, eu Aline. Acho não só educação financeira, educação de qualidade num todo, né? Exato, conhecimento, né? Conhecimento. Historicamente é interessante para os governantes, enfim, para quem tem o poder nas mãos, que o povo, que é a maioria,
não tenha tanta instrução, não tenha um senso crítico, né? Não questione, apenas concorde. Então, a partir do momento que a gente tem educação financeira, por exemplo, e começa a se questionar sobre PTU, sobre ICMS, sobre PVA, sobre, enfim, sobre uma carga tributária extremamente complexa, não é positivo para eles. Então, é importante a gente buscar, assim, esse conhecimento o quanto antes. Exatamente. E o trabalho de vocês no empoderamento contábil, como é que ele funciona na prática mesmo, assim? Sim. Quando eu iniciei as oficinas, as rodas de conversa, as palestras, enfim, eu atuava como contadora autônoma e a empoderamento contábil era um trabalho voluntário. Então, a gente tinha tanto o perfil nas redes sociais, com os posts desmistificando os jargões da área contábil e financeira, quanto os eventos gratuitos ou de baixíssimo custo. Esses eventos sempre foram independentes, como eu comentei, em parceria com ONGs e outras empreendedoras sociais. Desde o fim de 2019, a Empoderamento Contábil é tanto uma consultoria em contabilidade e gestão financeira para micronegócios periféricos liderados por mulheres, quanto uma capacitadora. Ou seja, a gente continua construindo, produzindo eventos, como eu comentei, de rodas de conversa, palestra, fóruns, webinários, enfim, para conscientizar e capacitar. O nosso foco é que esses serviços, seja na área de capacitação ou nas áreas de consultoria, sejam acessíveis, para que a gente continue fortalecendo os empreendedores com o que a gente sabe fazer de melhor, né? Que é falar sobre contabilidade, enfim, sermos parceiras dessas empreendedoras, né? A gente entende que é super importante que essa mulher, essa profissional, tenha uma autonomia no dia a dia para gerir o seu próprio negócio, para que ela tenha conhecimento suficiente para tomar as decisões que ela entende serem necessárias por ela mesma e não por alguém dizendo para ela o que ela deve ou não fazer, porque já passou a época do cabresto, né? Há muito tempo. Exatamente. Aí você fala muito na questão da trabalhar com mulher periférica, então envolve, a gente sabe que envolve a questão social mesmo disso tudo, né? Você falou no começo era totalmente voluntário, em parceria com ONGs e tal. Sim. Como é que você imagina que vai ser a transformação social que vocês querem causar, literalmente assim mesmo, na prática mesmo ali? Como vocês querem transformar as coisas? A gente quer continuar transformando, na verdade, né? Porque em quase 5 anos a Empoderamento Contábil fortaleceu com conhecimento mais de 4.000 mulheres. A gente realizou mais de 50 eventos de forma independente. Foram mais de 50 clientes atendidos diretamente. Então, além de continuar promovendo essa mudança, porque empoderamento contábil é um negócio de impacto social, né, ou uma startup de impacto social, a gente quer estruturar mais o que a empoderamento contábil faz. Então, por exemplo, hoje, uma empreendedora que se interessa em ter a parceria com a empoderamento contábil, né, ter a empoderamento contábil como uma parceira de negócios para ela se capacitar sobre finanças, empreendedorismo e contabilidade, pode entrar em contato com o empoderamento contábil através do nosso site, solicitar uma proposta personalizada para essa consultoria ou para esse evento que ela gostaria que fosse realizado. É através do nosso site que essa empreendedora também pode assistir ou ler, enfim, os depoimentos, né, de clientes da Empoderamento Contábil, de grandes canais de comunicação falando sobre a nossa atuação. Mas a gente, nos próximos meses, já se programou para estrear um canal no YouTube. A gente está pensando sobre um podcast, né? Ter um espaço Maravilha. específico para isso. Seria ótimo, por exemplo, fazer uma parceria com vocês também, quem sabe dicas quinzenais ou mensais sobre finanças e contabilidade. Claro, E hashtag fica a dica, né? Quem não com se certeza. comunica. Mas a gente tem bastante planos, sim, para os próximos meses.